Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, especialmente agora que vamos estudar o texto de Lucas capítulo 9, 57 a 62. Esse texto faz parte da série de estudos que estamos fazendo sobre Caminhando com Jesus. É um estudo sobre os principais eventos da vida de Jesus aqui na Terra quando ele esteve encarnado e cumpriu a sua missão. Vamos ler esse texto? Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: "Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for." Mas Jesus lhe respondeu: "As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." A outro Jesus disse: "Siga-me." Mas ele respondeu: "Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai." Mas Jesus insistiu: "Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus." Outro lhe disse: "Senhor, quero segui-lo, mas permita-me que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa." Mas Jesus lhe respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Nós estamos estudando uma série sobre os principais eventos da história de Jesus que os evangelhos deixaram para nós. Esse é um dos eventos principais, um dos textos muito importantes, porque se refere a algumas pessoas daquela época que tiveram relacionamento com Jesus, mas se refere também à nossa vida, porque somos discípulos e seguidores de Jesus. Esse texto, ele mostra 4 figuras. Jesus gostava de usar figuras, ele não tinha os recursos que nós temos hoje, ele não tinha imagens, projeção, luzes, mas geralmente ele pregava ao ar livre e era uma sociedade muito voltada para a área agropecuária. Então, a natureza fornecia uma quantidade enorme de exemplos para que Jesus pudesse usar, ilustrar, e as pessoas facilmente entenderiam. Algumas vezes, nós, quando lemos textos que mencionam alguma coisa da agricultura, da pecuária, nós vamos ter algumas dificuldades, porque nós não temos os valores, o que as pessoas pensavam sobre esses animais, sobre essas plantas, como nós pensamos hoje. Nós vivemos uma vida muito urbanoide, uma vida muito centrada na cidade, na tecnologia. Então é gostoso quando a gente volta um pouquinho para aquela época e buscarmos qual era o conceito, qual era o valor, por que essas figuras de linguagem, essas imagens eram usadas. Nesse texto aí nós temos a imagem, Jesus Cristo vai usar a imagem da raposa, das aves, do arado e de um sepultamento. Ele usa algo que era muito constante, era muito repetitivo, que as pessoas tinham um grande contato e que algumas vezes as pessoas faziam essas analogias e contavam histórias e metáforas, parábolas a respeito, usando essas imagens, as figuras que era muito comum eles fazerem e entenderem. Jesus então vai usar essas imagens hoje, nesse texto, para facilitar o entendimento na sua resposta e também para que aquelas pessoas daquela época pudessem rapidamente imaginar, entender e concordar com a tese de Jesus, entender aquilo que Jesus está querendo dizer. O que nós podemos dizer então desse texto de hoje é que nós precisamos direcionar o nosso rosto para seguirmos Jesus corretamente. O ministério dos apóstolos foi sair por todo mundo pregando o evangelho, batizando em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo discípulos de todas as nações. E o ministério dos apóstolos era ensinando esses discípulos a guardarem todas as coisas que Jesus tinha ensinado. E discípulos vão produzir discípulos. Então os apóstolos foram os primeiros que produziram discípulos, e esses discípulos produziram discípulos, a igreja foi crescendo cada vez mais, se espalhando, atingindo até os confins da terra, até Roma, e chegou até nós. Chegou no Brasil, chegou aqui no Japão. E como discípulos, nesse texto, nós vamos entender que precisamos direcionar o nosso rosto
para seguirmos Jesus corretamente. Se isolarmos esse texto que nós acabamos de ler, nós não vamos entender, nós vamos perder algo muito precioso. Facilmente nós vamos entender, as ilustrações são claras e é fácil de pegar a ideia de Jesus. Mas tem alguns detalhes que fazem parte do contexto que nos ajudam a entender melhor esse texto. Por que Jesus disse o que disse? E muitas das confusões, muitas das tendências das igrejas, dos cristãos atuais, acontece por causa da falta de entendimento daquilo que Jesus quis comunicar para nós, do que é seguir a Cristo, do que é ser um discípulo de Cristo. Vamos para o texto? Antes, nós vamos fazer a pergunta. Jesus Cristo, ele vai receber uma proposta, alguém vai chegar para ele se propondo ser um seguidor dele, e duas vezes Jesus, após isso, Jesus vai convidar pessoas. E sempre a ideia de seguir. Então nós precisamos direcionar nosso rosto para seguir a Jesus corretamente. Mas a pergunta é, se vamos seguir a Jesus, vamos seguir ele para onde? Para onde ele está indo? Então essa pergunta ela é crucial dentro desse contexto dessa mensagem, dessas perguntas, desse diálogo que Jesus fez com essas pessoas. Seguir a Jesus, mas para onde? Quando seguimos alguém, nós temos que saber para onde ele vai. Eu me lembro de um filme chamado Forrest Gump. A minha memória não está muito boa, não, mas alguns detalhes eu me lembro desse filme. Chegou uma hora que o ator principal desse filme, o personagem Forrest Gump, ele começa a correr. Ele coloca uma bandana na cabeça, o cabelo começa a crescer e ele não parava de crescer, de correr. Ele cruzou os Estados Unidos inteirinho. E fizeram uma campanha, fizeram um movimento, fizeram uma associação de pessoas que estavam correndo com ele. E ele estava correndo, e pessoas se envolviam. Vendiam camisetas, vendiam tênis, vendiam shorts, tudo por causa que ele estava correndo. Chegou uma certa altura, ele parou. E as pessoas falaram, ué, por que você parou? Não, porque eu vou parar. A ideia, ele não tinha objetivo, não tinha propósito, não sabia nem para onde estava correndo, mas as pessoas estavam seguindo ele. Em outras palavras, as pessoas, com toda aquela movimentação que fizeram, perderam tempo. Então, nós precisamos direcionar o nosso rosto para onde Jesus estava indo, aonde Jesus estava. E aonde Jesus, dentro desse texto, estava indo. E é interessante que Lucas, no mesmo capítulo, um pouco depois, ele fala a respeito disso. No capítulo 9, versículo 51, Lucas fala o seguinte: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. O que é essa ideia de completarem os dias que seria elevado ao céu? Jesus é Deus, ele se encarnou, nasceu normalmente do ventre de Maria, viveu uma adolescência e uma juventude normal, sem pecado, é claro, e aos 30 anos começou o seu ministério. Mas chegou um certo momento que ele sabia muito bem a sua missão, por isso ele agiu de acordo com essa missão que ele teria que cumprir. E chegou um certo momento que ele está percebendo que essa missão está chegando ao fim e o objetivo depois de tudo, e o que aconteceria depois de tudo dessa missão, ele voltaria ao Pai. É interessante que em João relata muito bem isso, né? Jesus ora ao Pai para que abençoe os discípulos e ele fala assim, Senhor, glorifica o teu Filho com a glória que eu tinha antes da encarnação. Com a glória que eu tinha contigo antes. Então Jesus está ansioso, ele sabe que logo, logo ele vai voltar, ele vai ser elevado ao Pai. E agora Deus é imutável, Jesus Cristo é Deus, mas agora, na sua trajetória, algo maravilhoso vai acontecer. Jesus vai voltar para o Pai com a oferta que ele fez ali na cruz. Com a obra concluída, com a obra consumada. Agora a redenção foi executada. Agora
aquelas pessoas que no passado creram em Deus terão desfrutado da salvação, do lastro da salvação. Elas foram salvas por causa da longanimidade, da paciência de Deus, em considerar impunes aqueles pecados. Agora os pecados foram expiados. Então, essa elevação de Jesus, essa volta de Jesus até o Pai, é a coisa, é o fato mais importante de toda a trajetória humana. A redenção, o sacrifício vai ser apresentado ao Pai. A expiação. Jesus está percebendo que esse momento está chegando, mas esse momento glorioso que ele vai ter vai ser obtido através de um meio, de uma maneira, que o próprio Satanás tentou, ali nos 40 dias do deserto, tentou convencer Jesus dele não passar por isso, porque isso geraria muito sofrimento. Um castigo divino cairia sobre o próprio Jesus, o Filho do Deus Pai. Então, e aconteceu que ao se completarem, isto é, faltam poucos dias, em que ele seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Parece que ele virou o rosto, e agora ele só via Jerusalém na sua frente. Nada mais importava. A única coisa que importava para ele era Jerusalém. Ele estava determinado. O livro de Marcos vai falar várias vezes que Jesus vai afirmar: é necessário, é imprescindível, eu preciso ir. E ele fala isso para os discípulos, ele tenta comunicar essa verdade desse fato, preparar os discípulos, mas eles acham que Jesus está fora da casinha, está surtando, está pensando negativo. E eles agem como se fosse um coach para com Jesus, para tentar pensar positivamente e esperar grandes coisas de Deus, grandes vitórias, grande entrada, a posse, reivindicar o trono de Davi para ele. Mas Jesus sabia que não seria assim. E o seu semblante, o seu olho, o seu rosto, agora só via Jerusalém. Os discípulos não entendiam. Lucas não foi um pesquisador, não viveu esse momento com eles, mas os discípulos não entendiam porque o rosto de Jesus estava diferente. Porque em todo lugar que ele ia, ele estava voltado para Jerusalém. Tudo era Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. É interessante que logo após essa situação, que Jesus agora começa a se dirigir para Jerusalém, é que vai acontecer esses 3 diálogos a respeito de seguir a Jesus. E Jesus também falou: se alguém quiser vir a mim, pegue essa cruz e siga-me, porque este é o meu caminho. Eu vou para Jerusalém. Eu fiz até uma pesquisa no Facebook para alguns amigos e perguntei quais cidades do mundo você gostaria de conhecer. As cidades mais importantes. Coloquei algumas opções e se alguém quiser colocar outras opções, coloque. Então tem Pequim, Brasília, Manila, Tóquio, várias cidades. E todos nós temos um sonho. Dubai. E de acordo com o nosso desejo, as nossas preferências, nós vamos escolher a cidade que vamos. Algumas vezes nem tão importante, mas também uma cidade pequena, mas que tem algo bem gostoso para a gente experimentar. E uma das cidades que eu pessoalmente gostaria muito de conhecer é Jerusalém. Mas eu quero conhecer em segurança. Nesse momento, não dá para. Nós estamos tendo pandemia e agora estamos tendo uma guerra, então não é o momento ideal para fazer um tipo de viagem assim. E mesmo quando não há pandemia, não há guerra, nós temos que saber como estão as situações lá em Jerusalém, porque constantemente há briga entre os palestinos e Israel. Então, mesmo assim, vários turistas vão lá, vão até o Rio Jordão, conhece a Galileia, e é gostoso quando a gente vai com alguém que conhece a geografia e conhece os eventos que aconteceram em vários lugares. Então, muitos de nós cristãos, e não cristãos também,
gostaríamos de conhecer Jerusalém, a terra onde Jesus esteve. E como é legal chegar e olha, aqui aconteceu isso, ali aconteceu isso, a gente saber da história do Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento está geograficamente instalado ali na Palestina. Então dá para se lembrar de Davi, dá para se lembrar de Isaías, como era a cidade antiga, o Muro das Lamentações, aonde era o templo. Então muita coisa, é um desejo muito grande do meu coração e de muita gente. Eu tenho visto algumas publicações do pastor Saião, que ele já fez várias, eu esqueci o nome, mas caravana, para ir até Jerusalém. E as pessoas se maravilham, então é gostoso isso, né, do que você ir para um turismo simplesmente que não tem nada a ver de cristão, então você vai para balada, vai para outras coisas, aí não vale a pena. Mas para nós, conhecer Jerusalém era um sonho. Ir para Jerusalém seria uma coisa muito legal, como em outras cidades. Mas aqui Jesus está indo para Jerusalém não para fazer turismo, não para conhecer o templo. Aqui é um propósito diferente. Jesus todo ano ia, desde a sua juventude, ia para Jerusalém, participar das festas. Desde os 12 anos ele teve conversas com os líderes. E todas as vezes que ele ia e ensinava, aproveitava, as pessoas se aproveitavam da forma com que ele compreendia as Escrituras e ele sempre falava com autoridade. Além de participar, de glorificar a Deus, de adorar a Deus, Jesus sendo Deus, ele comunicava a palavra de Deus, a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Ele, que é a própria palavra, ele se revelava, ele comunicava, ele instruía. As festas nunca foram mais iguais a partir do momento que Jesus passou a ensinar desde os 12 anos. Mas agora a situação é diferente. Agora Jesus está manifestando no seu semblante o desejo, o foco de ir para Jerusalém. Então o que vai acontecer nesses textos está nessa situação. Pessoas estão vendo o movimento de Jesus, vendo cada dia as pessoas, aquele grupo crescendo e muito dinheiro entrando por contribuição, as pessoas contribuindo com o ministério de Jesus, mulheres principalmente, aquele carinho que os discípulos estão recebendo. Então tem pessoas que seguem Jesus, quando ele passa perto da cidade, vão lá ouvir o que ele tem para falar. Alguns, porque tinham enfermidades, ouviram que ele podia curar. Alguns já estão seguindo até algumas cidades, ajudam até no ministério de Jesus. Outros já seguem um pouco mais. Agora nós temos ali uns 50 e os 12 discípulos que aonde Jesus ia, eles estavam junto com Jesus. Já tinham abandonado a sua vida para seguir a Jesus. Então, essa movimentação, esse agito, e tudo isso que está acontecendo, era muito gostoso estar. E pessoas estavam querendo seguir. E é isso que vai acontecer nesse texto. Uma vez uma pessoa vai chegar e vai se oferecer para seguir a Jesus. Talvez as outras pessoas, puxa, que legal. Talvez foi até o homem rico que se ofereceu para seguir Jesus, que outros textos narram. Os discípulos talvez ficaram encantados, mas a resposta que Jesus Cristo dá, talvez ela demonstre o que esse homem tinha no coração. Porque muitas pessoas querem seguir a Jesus com intenções. Até no livro de Atos nós temos um homem que quando viu os apóstolos abençoarem, expulsarem demônios, imporem as mãos, as pessoas receberam o Espírito Santo que ainda não tinham recebido com a pregação de Filipe, esse homem quis comprar o ministério, a ação, o poder que os apóstolos tinham. Então, sempre quando há uma agitação, alguma coisa que se torna popular, agrega várias pessoas, pessoas despertam os seus interesses. E parece que a resposta de Jesus para esse homem vai de encontro àquilo que talvez ele estava escondendo dos outros, mas não poderia esconder Jesus. Muitas pessoas seguem Jesus hoje porque querem uma oportunidade para tocar, para pregar, para ser famoso, para enriquecer, para ter um império,
para ser amado. Muitos pastores entram, muitos homens entram para ser pastores, mas com o coração corrupto, porque tem um interesse obscuso e obscuro. Enganam todo mundo por muito tempo, mas não podem enganar a Jesus. Nós temos várias pessoas que ao longo da história sempre foram desmascaradas, porque acobertavam que tinham um interesse, mas lá no fundo era outro interesse. Então talvez a resposta de Jesus vai de encontro a esse interesse escuso, esse interesse que não seria nem bom para o ministério de Jesus e muito menos para ele e muito menos para as outras pessoas, porque muito mais pessoas também poderiam se engajar, se oferecer com esse mesmo propósito de levar vantagem com o ministério. E depois, talvez, até algumas pessoas até inocentemente querem entrar para o ministério e, em pouco tempo, se iludem. Pensam que é tudo maravilha, vem pequenos flashes do ministério e acham que aquilo é fantástico, vai ser tudo bom para sempre, eternamente. Nós temos uma experiência de um jovem no livro de Atos, o Marcos, um jovem adolescente, que é levado por Barnabé e Paulo para o ministério. E ele vai todo contente, ele é um jovem disposto, pronto para ajudar, mas as caminhadas em montanhas, frios, diante de animais, passando em alguns momentos sede, fome, e depois chegando, nem sempre dormindo em lugares gostosos, cama gostosa, talvez um lugar simplesmente tentou dormir sentado, não comendo aquela comidinha da mamãe, talvez uma comidinha mais aquilo que sobrou, em alguns momentos talvez tratado até como rei, né? Com muito carinho, com muita fartura, mas em outros lugares não era aquilo que ele esperava. Vários dias sem tomar banho, muitas vezes, usando a mesma roupa várias vezes. E principalmente quando Paulo vai chegar em algumas cidades e após a pregação alguns vão se converter e o coração de Marcos, uau, glória a Deus! Mas em pouco momento metade daquela comunidade se vira contra eles, apedrejam Paulo e jogam Paulo num buraco. Então isso era muito para ele. E a saudade também da família faz com que Marcos, num determinado momento, volte para casa. E aquele grupo seguiu em frente. Mais tempo depois, quando Marcos está um pouquinho mais maduro, Barnabé quer levar de novo e Paulo não aceita. Muito tempo depois, Marcos vai ser um grande auxiliar do apóstolo Paulo. Então, seguir a Jesus, nós temos que saber para onde ele vai. Nessa existência de vida que nós estamos aqui, nós estamos seguindo a Jesus como esses homens. Nós estamos seguindo a Jesus para Jerusalém. A elevação, o reino futuro vai ser depois. Nós temos que trazer os valores do reino futuro para vivermos aqui, mas não vivemos os fatos do reino futuro, isto é, o conforto, a alegria, a segurança, o significado do reino futuro, para tentarmos viver aqui. Aqui é pauleira. Aqui estamos caminhando para Jerusalém, com a ideia de que a qualquer momento podemos ser mortos por estarmos seguindo a Jesus. Vamos ver esse texto? Primeira ideia que Jesus fala é que seguir a Jesus exige desapego, exige vida simples aqui na Terra. Esse é o objetivo do cristão, de todo aquele que se converte a Cristo, isto é, renovar a sua mente com os valores a respeito das coisas materiais. Não acumulei esse tesouro na terra, não andei ansioso por coisa alguma, em tudo dai graças. São esses valores de seguir a Jesus aqui nessa terra. Veja o que fala o texto, versículo 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Olha que palavra bonita.
Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos. Os animais, eles têm uma segurança própria deles. Eles têm o seu conforto. E Jesus fala, porém, esse mas é contrário das raposas, contrário das aves. Mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, não tem nenhum travesseiro. Isto é, o fato de Jesus estar focado, direcionado, o seu semblante está direcionado para Jerusalém, eu vou para Jerusalém. Se eu tiver que dormir ao relento, eu vou dormir ao relento. Para que eu vou buscar conforto agora? Para que eu vou lutar 24 horas da minha vida, focando e investindo e planejando a vida a longo prazo, se o meu foco está para ir para Jerusalém? Você quer me seguir? É isso que vai acontecer. Você vai estar junto de mim. Eu tenho um foco, eu tenho uma direção. Eu vou para Jerusalém. E eu vou lá para ser morto, para ser crucificado. É uma vida de sacrifício. É uma vida de não mais vivermos a nós mesmos. Não buscarmos lucro para nós mesmos. Vejam que essa ideia de Jesus ela vai totalmente contrário a muitas pregações, contrária ao que muitas igrejas estão propondo, estão prometendo, estão enganando pessoas que serão prósperas aqui. Terão 3, 4 casas, carros do ano. Isso não bate com alguém que está indo para Jerusalém, com alguém que está seguindo alguém que vai ser morto em Jerusalém. A vida que Jesus viveu aqui é a vida que nós devemos seguir e viver. Jesus usa então a ideia das raposas e das aves. Mas a ideia, nós vimos em vários outros lugares da Bíblia, é que a raposa tem as suas tocas, as aves têm os seus ninhos. A ideia aqui é, mesmo que eu não tenha travesseiro, Deus, o Pai, vai cuidar de mim. Ele vai fazer com que eu esteja contente até usando uma pedra. Que eu me satisfaça com a direção que está sendo a minha vida. Que eu estou indo para Jerusalém. Versículo 59, a coisa inverte. O primeiro, a pessoa se oferece. Agora Jesus olha para algumas pessoas e convida eles, chama eles. Então a primeira coisa que Jesus o primeiro chamado vai mostrar para nós que nós devemos priorizar a política eterna. Nunca os cristãos em toda a história, tanto nos Estados Unidos, na Europa, aqui não somente os cristãos, mas as pessoas comuns, nunca houve tanto envolvimento na questão da política. Geralmente antes, política a gente só ouvia falar 2, 3 meses antes das eleições, pessoas vinham, carregavam as crianças, davam um beijinho, comiam o pastel de feira e faziam algumas promessas. Nós não sabíamos de que partido eles eram, nós não sabíamos quais eram as suas promessas, a gente só sabia que as promessas que eles fizeram muitas vezes não eram cumpridas. Na minha infância, só tinha 2 partidos, Arena e MDB, e só aparecia a foto da pessoa e alguma descrição. Hoje não, se cria um filme, tem os marqueteiros que projetam essas pessoas. E por causa de alguns casos, por causa da mídia social, as pessoas começaram a se envolver. Hoje famílias se dividem por discutir ideologias e políticas. Nós nem sabíamos o que cada partido pensava, a questão do comércio, de valores, de nada. Hoje as pessoas conhecem exatamente. Tem muita mentira, mas as pessoas se polarizaram, as pessoas se tornaram partidárias e elas conhecem a política. E estão se envolvendo. Na última eleição até se fala das velhinhas, das senhorinhas do WhatsApp. Isto é, pessoas que gratuitamente se envolveram, lutaram, divulgaram, brigaram e persistiram diariamente a divulgar os seus candidatos, os seus partidos. Nós estamos, então, vivendo uma época, não somente no Brasil, no Japão, não sei, não acompanho muito, mas dessa questão de valorização da política, que envolve valores,
envolve economia e envolve posições ideológicas. Mas Jesus Cristo, nesse texto, ele fala que nós devemos também estarmos preocupados com política. E quando preocupamos com política e quando agimos politicamente, nós vamos ser aceitos e vamos ser rejeitados, vamos ser combatidos e vamos ser perseguidos. E o mundo trabalha com verdade e mentira. E a mentira é o que mais está sendo usado para combater aquela pessoa que é do outro lado. E Jesus fala que nós devemos nos desenvolver politicamente, mas com a política eterna. Não é somente pensar lá, mas o que lá vai fazer com que a gente haja aqui. Qual é a nossa atuação aqui? Veja o que Jesus fala agora, depois dessa pessoa que se autoconvidou, agora é Jesus que vai convidar. Então, a outra pessoa, Jesus disse, siga-me. Mas agora é a pessoa que vai responder. Ele vai falar, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. A ideia aqui não é que o pai dessa pessoa tenha morrido. A ideia é que havia um compromisso das pessoas que elas tinham que cuidar do sepultamento das pessoas. Então, possivelmente, o pai dele poderia ter uns 40, 50 anos, e o que ele está pedindo aqui, ó, agora não dá. Não dá para me envolver com você agora. Porque eu quero ficar em casa, eu quero aguardar meu pai morrer para depois, então, eu poder te seguir. Eu ainda estou preso. Jesus levanta essa questão porque muitas pessoas não querem seguir a Jesus, sabem o que vai encontrar em Jerusalém, mas eles buscam uma desculpa que parece algo muito bom, algo honesto, algo honroso, mas é simplesmente uma grande desculpa. Jesus usa isso, ele usa porque ele sabia a resposta que essa pessoa ia dar. E aí Jesus então replica para esse homem, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Aqui, Jesus e o próprio Deus, ele sempre vai responder de forma dupla. Algumas vezes ele responde a situação daquele momento, mas ao mesmo tempo a sua resposta tem um segundo sentido mais elevado. Ao mesmo tempo que é uma resposta dura, mas tem um conceito bem doce, bem suave. E Jesus fala assim, deixe os mortos sepultarem seus mortos, isto é, deixe as coisas das pessoas que estão tão preocupadas em aguardar isso, aguardar aquilo, esperar resolver aquilo. Se você ficar esperando a vida te deixar livre, você nunca vai seguir a Jesus. Sempre estaremos enrolados com alguma coisa. Ok. Segue-me. E vá. Alguém vai cuidar. E se quando você ouvir que seu pai morreu, venha lá, sepulta ele e volta para seguir a Jesus. Jesus não quer que a gente abandone o cuidado que é de nossa responsabilidade com a família, mas nós não devemos estar presos, enlaçados. A ideia desse homem, ele buscou um motivo muito grande para dizer não. É isso que Jesus está falando. Se você quer aguardar até o momento de estar livre, você é morto. Agora, a ordem que Jesus deu para esse homem, vá e anuncie o reino de Deus. Isto é, seja um marqueteiro do reino de Deus, o reino que virá e será implantado. E anuncie como se entra nesse reino, é a nova política eterna. Anuncie. O mundo não vai querer. Alguns vão entender, vão aceitar. Como se entra nesse reino. Como que você entra nessa nova política. A palavra política é uma palavra muito boa, significa polis, é o governo de uma cidade. Então, o reino de Deus terá um governo. O reino de Deus terá uma cidadania. Quem entra? Quem é cidadão? E como será esse reino? Nós temos que falar.
Jesus Cristo nos chamou para segui-lo até Jerusalém e ver tudo o que vai acontecer e anunciar ao mundo que o reino de Deus, ele tem um acesso através da cruz, através da regeneração, do perdão. Temos que seguir Jesus para ir até Jerusalém e saber como foi que tudo aconteceu. Então, em segundo lugar, nós temos que priorizar, remover os laços. Várias pessoas, eu não vou seguir a Jesus porque meu pai, minha avó, minha mãe sempre foi dessa religião. Eles vão pensar mal de mim. Você está enlaçado. É você que vai entrar no reino de Deus. Não. Eles podem entrar também, se crerem em Cristo. Mas não é cuidando, não é fazendo boas obras que você entrará no reino de Deus. É através de seguir a Jesus. No versículo 61 até o 62, Jesus vai falar para uma outra pessoa. E ele vai falar que nós temos que nortear a direção do GPS. Nortear é colocar em direção ao norte. Isto é, qual é o norte? Qual é a direção da minha vida? Não sei se você já percebeu, mas o GPS que a gente usa através do celular, tem uma configuração que ele pode sempre apontar para o norte. Você pode ir para a direita, para a esquerda, mas você sabe que o norte vai sempre estar lá. A ideia aqui é apontar, configurar o GPS espiritual que nós temos para esse ponto que Jesus está indo. A ideia de GPS aqui, até um professor que nós conhecemos, Davi Merck, ele fala que é guiados pelo Senhor. Eu preciso ser guiado pelo Senhor. E para ser guiado, eu preciso saber esse ponto para seguir aquela direção. É o que acontece quando a gente vai para algum lugar, a gente descobre o endereço, colocamos o ponto e falamos lá que queremos ir para lá. Ou sem pedágio, com pedágio. E aí aquele caminho mais curto vai estar mais azulzinho, vai ser mostrado no mapa. Então, enquanto aquela setinha minha estiver naquele caminho, eu sei que estou em caminho correto. De repente eu posso sair ou fazer alguma coisa assim, distraidamente, e sair do caminho. Logo, logo o GPS vai dizer, recalculando a rota, isto é, vou fazer alguma coisa aqui, me siga para você voltar de novo a esse caminho, ao ponto, ao norte que você deve chegar. Então Jesus falou para o Senhor, Senhor, eu quero segui-lo, mas permita-me que antes disso eu despeça das pessoas da minha casa. Dá um tempinho aí, tem vários amigos, eu preciso ver eles, eu tenho um carinho especial para eles. A ideia de não ter urgência. Isto é, Deus sempre tem que esperar aquilo que são as minhas afeições, os meus sentimentos, os meus traumas, os meus desejos. Eu não vou conseguir ficar longe dos meus amigos, eu preciso despedir deles. E a ideia é que aconteceu com Marcos. Ele saiu, ele despediu da mãe ali, a mãe colocou uma mala até pesada, Paulo falou, não leva nada disso, não. Isso estou pensando. Mas chegou um momento que a saudade enorme da mãe, dos amigos, do cantinho dele, falou mais alto. Então, para essas pessoas, Jesus já disse, olha, não dá. E a resposta é dura de Jesus. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado, você assumiu aquela responsabilidade de cavar sulcos para que o plantio aconteça, a ideia de plantio da palavra de Deus, Jesus vai usar linguagens ilustrações que as pessoas vão claramente entender o que está acontecendo. Então, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Os arados hoje são usados através de tratores, então máquinas enormes. Mas antes era tudo feito manualmente. Era uma coisa de madeira, talvez se colocasse com duas pegas para o homem, duas alças para o homem, e ele tinha uma curva para baixo com uma quina, com um pau ou um metal que era pontiagudo e talvez com uma aba do lado, para que entrasse na terra e pudesse então fazendo aqueles sulcos. E os sulcos eram compridos, um do lado do outro. E colocava-se bois, ou um ou dois bois, para puxar aquilo ali. O homem simplesmente tinha que
forçar aquilo ali para entrar na terra, para cavar o mais fundo possível, para fazer com que aquela terra mais fértil fosse a acolhedora da semente. E o homem, eu vou contar uma ilustração aqui que eu vi uma vez do fundador do Palavra da Vida, que parece que ele foi numa fazenda e ele viu o homem arando ali com esse tipo de arado e percebia que o homem fazia sulcos tão retinhos, bem retinhos, um do lado do outro. E ele achou aquilo lá algo assim impressionante. Ele falou, como que esse homem consegue fazer isso, né? E aí ele perguntou para o homem, ele falou assim, mas como que você consegue fazer isso? E esse agricultor falou, eu simplesmente olho para uma árvore e fixo os olhos na árvore e vou em frente. Aí ele entendeu. Fixar os olhos em algo fixo, algo real, que não se move. E esse agricultor deu um alerta para ele, nunca que você for arar a terra, fixe os olhos numa vaca. É uma piada, né? É uma brincadeira, mas ela é uma realidade. Porque a vaca vai estar num certo lugar aqui, depois vai mudar. Então imagine como será o seu campo para plantio. Então, o Haroldo Ramin entendeu aquilo que esse agricultor estava dizendo. E é justamente isso que Jesus está falando. Ninguém que põe a mão no arado tira o olhar, olha para trás, porque aí vai estragar o plantio. E quantas vezes pessoas que têm a iniciativa e aí pegam no arado, assumem responsabilidade e num determinado momento sai, deixa aquele buraco. Ou, e até muitas vezes sem prestar contas nenhuma. Algumas vezes por causa do pecado. Outras vezes simplesmente cansei, enjoei, cansei de brincar, achando que o reino de Deus é simplesmente uma brincadeira. É um grupinho legal ali de música, ou um grupinho que se reúne para ouvir uma palavrinha legal, cantar umas musiquinhas e comer alguma comida gostosa. Ah, hoje eu não vou, eu cansei. E sai, larga a responsabilidade. E aí o que é muito bonito nesses casos é ver que outras pessoas que são sérias, que estão no arado, acabam pegando 2, 3 arados ao mesmo tempo e continua o trabalho com alegria. Então Jesus sabia o coração desse homem, sabia que era mais uma desculpa. E ele fala, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino dos céus. Então se você quer me seguir, mas está com os olhares para trás, nem vá, nem começa. Vai dar dor de cabeça para você, frustração para você e para outras pessoas e vai atrapalhar o reino de Deus. Então você não é apto, você não é adequado para o reino de Deus. Nós temos que avaliar qual é a nossa preferência. Nós queremos seguir a Jesus mesmo? Agora, pessoas que não querem segui-lo por causa dessas desculpas estão perdendo o reino de Deus. Não é tolo aquele que perde para ganhar aquilo que não consegue, que não pode perder. Para não perder. Nunca será tolo aquele que perde alguma coisa para ganhar aquilo que nunca poderá perder. Agora, é tolo aquele que perde aquilo que nunca pode perder em troca de coisas bobas, coisas que passam, que trocam o reino de Deus por desculpas esfarrapadas. Olha só o que o livro de Hebreus fala para nós. Que nós devemos, então, seguir a Jesus Cristo, desembaraçando todo o peso e pecado. E a dica que o livro de Hebreus dá aqui no versículo 2 é: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, para um alvo fixo. O autor aqui é o campeão, aquele que lutou, aquele que foi para Jerusalém e lutou em nosso lugar. Só ele conseguiu essa vitória. Nós não precisamos mais, mas nós precisamos ir em Jerusalém e olhar para ele.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita de Deus. Jesus, o seu semblante estava direcionado para Jerusalém, não porque ele seria coroado, ele seria aceito. Não, o seu semblante estava voltado para Jerusalém, porque ele seria morto por mim e por você. Portanto, pensem, não somente olhem, mas pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, eu e vocês, não se cansem e não se desanimem. Então o autor de Hebreus está falando, sigam, corram a corrida que está proposta, olhando sempre para frente, para o autor, aquele que suportou a cruz. Ele não considerou como algo que ele pudesse abrir mão, ele sabia o que ia acontecer. Por isso que o seu semblante estava voltado para Jerusalém, ele tinha uma missão e ele sabia que não seria fácil. Por isso que essas pessoas que vêm até ele, querendo segui-lo, ou o convite que ele faz, ele responde honestamente, seriamente. E para essas pessoas ele mostra que essas desculpas esfarrapadas fazem parte daquelas pessoas que não querem entrar no reino de Deus. E nós devemos pensar sempre em Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, o escárnio, o açoite, a crucificação, o julgamento, para que eu e você não se cansem nem desanimem. Nunca tivemos, acho que na história da humanidade, um tempo em que pessoas sofreram tanto como esses 2 últimos anos. Já tivemos 2 guerras mundiais, já tivemos várias pandemias, no passado, a peste negra, muitas pessoas morreram. Mas do jeito que está sendo esses 2 últimos anos, pessoas desanimadas, pessoas perdendo pessoas queridas, proibindo de adorar a Deus, de se reunir, de manter a sua fé, de aprender a palavra de Deus, celebrando a Deus publicamente. Nós tentamos ajudar, as igrejas tentaram ajudar as pessoas através até da internet. Graças a Deus houve esses recursos que puderam ser usados. Mas a celebração presencial é o culto público e nós deixamos de ter isso. Isso fez com que a gente desanimasse. Houve casos de pessoas até tirando a sua própria vida, pastores tirando a sua própria vida, de tanto desgaste, de tanto desânimo. Surtaram, saíram da própria razão e acabaram tirando a própria vida. Nós estamos numa fase muito perigosa, de muito desânimo e de muita canseira. E de repente queremos só buscar viver, não mais se envolver. O autor de Hebreus ele fala, olhem para Jesus. Ele suportou tamanha oposição por nós, para que eu e você não se canse e nem se desanime. Lembre desse texto. E quando tivermos de volta a oportunidade, ou não sei quantas vezes vamos ser impedidos de estarmos juntos, aproveite. E não saia da direção de caminhar em direção a Jerusalém. Continue, não se canse, não se assente, não desanime. Talvez em algum momento é necessário tomar uma água, compartilhar com outras pessoas, encorajar outras pessoas, empurrar, dar a mão, andar de mãos dadas, para que a gente consiga cumprir a nossa carreira. Tempos difíceis. Talvez vai melhorar, mas o que nós temos nas Escrituras é que o tempo da volta de Jesus Cristo vai ser bem pior ainda. Então é necessário que a gente aproveite essa oportunidade de sofrimento, de dificuldade, de situações que nos enlaçam para nós mantermos firmes a corrida. Talvez será um treinamento para algo que vai ser pior ainda no futuro. Persevere. Mantenha a alegria, mantenha a fé, mantenha a dependência, mantenha a sua direção
para Jerusalém. Então, esse texto, usando essas figuras de linguagem, nós podemos concluir que precisamos direcionar o nosso rosto para Jerusalém, para seguirmos Jesus corretamente. Tem momentos que vamos ter que enterrar algumas pessoas, parentes, queridos, talvez a gente vai ser enterrado também. Tem momentos, no caso aqui, se somos do Japão, vão ser cremados. Mas tem momentos que a gente vai ter que se despedir de alguém. Mas não faça disso uma desculpa para abandonar a sua carreira cristã. As raposas, segundo Jesus, elas têm as suas tocas. Os passarinhos têm o seu ninho. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Deixe as pessoas continuarem cuidando da sua vida. Não se apavore com isso. O reino de Deus está breve para chegar. Divulgue ele. Você pode estar interessado em política, você pode defender política, mas divulgue o reino. A chegada do reino está em breve. E já que você pegou o arado, não olhe para trás. Não desista. Não abandone. Volte. E talvez você vai ter que pegar novamente o arado e seguir em frente, reconciliar-se com Deus, pedir perdão a Deus e vamos que vamos. Pergunta: já cheguei em Jerusalém? Porque eu, Paulo fala, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo escreveu isso em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Ele fala que ele corria, ele está tão direcionado para Jerusalém, e parece que ele já tinha chegado em Jerusalém. E ele encontrou Jesus Cristo crucificado. E ele fala que ele já está crucificado com Cristo. E agora a vida que ele vive é Cristo, porque Cristo vive nele. Já não é mais ele quem vive. E o viver que ele tem agora, tudo que ele faz é a fim de viver para Deus. Paulo é um bom exemplo de uma pessoa que entendeu o reino de Deus e caminhou para Jerusalém, foi crucificado com Cristo espiritualmente. Ele entendeu que em Cristo ele foi crucificado para esse mundo. E agora ele não vivia mais para ele, mas para Deus. Pergunta que a gente pode fazer também é: onde está o meu tesouro? Aonde eu coloco o meu coração? Qual é a minha preocupação? O que tira o meu sono? É o reino de Deus? É o progresso do reino de Deus? É a ajuda para o reino de Deus? É o suporte do reino de Deus? O que tira? O que me dá alegria? É o meu sucesso? Onde está o meu coração? Aonde está o meu coração? Aonde está o meu tesouro, aí estará o meu coração. Minha prioridade de vida é a vida eterna e a obediência a Jesus? Essa é a prioridade? Ou quando der eu obedeço a Cristo? Ou quando der eu me preocupo com o reino de Deus, a vida eterna aqui? Uma terceira pergunta: meu nível de desprendimento, desapego, revela a minha espiritualidade e também que pertenço ao reino de Deus? Quando as pessoas me veem, elas me veem mais preocupada com o conforto, com os bens, com as posses, com as coisas materiais, com os prazeres dessa vida, ou elas olham para mim como uma pessoa que está preocupada com o eterno, com a política eterna? O que eu reflito? É impossível refletir duas coisas. Uma vai ter que ser mais reduzida. Não significa que nós não temos que rejeitar. Há um mínimo necessário, mas não devemos colocar o nosso tesouro, o nosso coração nessas coisas. Estudamos hoje então Lucas capítulo 9, 57 e 62. Como é seguir a Jesus? Que Deus te abençoe, que Deus tenha falado do seu coração, que esse texto ainda possa continuar falando do seu coração e que o Espírito Santo sempre lembre essas quatro imagens: a raposinha, o passarinho, o arado e o caixão. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse estudo, obrigado pelas palavras de Jesus que foram registradas pelo apóstolo Mateus
e que isso seja força para nós vivermos uma vida adequada, que traga consolo, que traga exortação, que nos encoraje, que nos fortaleça e nos aumente a esperança e a fé e a disposição para servir ao Senhor acima de qualquer dificuldade. Quando as coisas estão mais contra Deus aqui nesse mundo, é o momento de mais falarmos dele, mais falarmos do reino e mais aumentarmos nosso desejo, nosso entusiasmo, porque em breve ele virá. E aí teremos uma vida eterna, gloriosa contigo. Aí sim, toda a prosperidade estará conosco, juntamente com o Pai. Toda a glória. Um corpo glorificado, isentos de pecado e somente com a luz da vida, que é o próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe a cada dia, a cada irmão que esteve conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.